Então, eu vou apresentar aqui os resultados parciais de um estudo que nós estamos desenvolvendo aqui no Nordeste do Brasil, intitulado Dispersão e Atuação de Barreiras Ecológicas sobre a Diferenciação Genética de Populações de Escorpião jaguar-rochaí. Tá. Bem, começo falando sobre a necessidade da integração de princípios teóricos e metodológicos de diversas áreas da biologia para a elaboração de modelos biogeográficos compreensíveis, certo? Modelos estes que muitas vezes necessitam do acesso à informação genética das populações. É a isso, por exemplo, que se destina a filogeografia e a genética de paisagens. Ambas são disciplinas integrativas que utilizam, por exemplo, na genética de paisagens, conceitos da biologia molecular, genética de populações, ecologia, até mesmo da física, para inferir como os elementos das paisagens interferem no fluxo gênico e estruturação genética das populações que ocupam essas paisagens. Em ambos os casos, tanto em genética de paisagens quanto em estudos filogeográficos, a seleção do organismo modelo é uma etapa crucial para o sucesso das investigações. De maneira geral, nas duas disciplinas, procura-se espécies com alta especificidade de microhabitat e baixa capacidade de dispersão. É aí que entram essas belezinhas aqui, que são os escorpiões, uma vez que esses animais eles têm uma relativa fidelidade ao seu habitat, então espera-se que esses animais eles sejam mais sensíveis às alterações de paisagem, né? Uma vez que eles não conseguem ou têm uma dificuldade muito grande em explorar os recursos criados após a fragmentação do seu habitat original, eles não conseguem ultrapassar essas matrizes criadas após a fragmentação. E, da mesma forma, a baixa capacidade de dispersão esperada nesses organismos faz com que a fragmentação leve a quebras na distribuição geográfica dessas espécies, fazendo com que elas fiquem mais susceptíveis aos efeitos, por exemplo, da deriva genética, acumulando mutações e propiciando eventos de diferenciação genética entre essas populações reprodutivamente isoladas. De fato, existem diversos estudos com filogeografia, por exemplo, utilizando escorpiões, isso no mundo todo. Aqui eu trouxe alguns exemplos de estudos conduzidos na América do Sul, né, para representar. São vários estudos publicados principalmente pelo pessoal do Andres. São excelentes exemplos que contribuíram bastante para o estudo, para a compreensão dos padrões filogeográficos desses animais na América do Sul. Existem inúmeras publicações, certo, nos últimos anos, mas esses animais eles não têm sido utilizados em inferências de cunho mais relacionadas à genética de paisagens em si. Então, pouco se sabe sobre os efeitos dos elementos da paisagem, a complexidade dessas paisagens, sobre a diferenciação genética a nível populacional nesses organismos. Então, nós propomos testar diferentes cenários envolvendo isolamento por distância e isolamento por resistência em populações de escorpião jaguar-rochaí em uma paisagem de Caatinga. Inferindo o cenário de isolamento por distância, nós temos uma aproximação do quão a capacidade de dispersão estaria atuando na estruturação genética desses animais, certo? E testando os cenários de isolamento por distância, nós estamos, então, elegendo e testando e também identificando, né, claro, potenciais barreiras ecológicas sobre o fluxo gênico dessa espécie. O gênero jaguagi, ele surgiu a partir do desmembramento do gênero Rhopalurus, certo? Em uma revisão sistemática publicada em 2017 pela Laurence Pósito. Atualmente se conhecem 3 espécies desse gênero, todas restritas a ambientes de formação vegetal do tipo aberta na América do Sul, né? Nós temos o jaguar-rochaí ocorrendo quase que exclusivamente aqui na Caatinga, o jaguar agamenon sendo um bicho mais de cerrado, assim, deslocado para a região central do Brasil. Elas coexistem em algumas regiões ecotonais entre Caatinga e Cerrado, e nós temos o jaguar pintói, que tem essa distribuição mais disjunta aqui, restrita ao norte do Brasil, extremo norte do Brasil, e países circunvizinhos como a Venezuela e a Guiana. Nós coletamos indivíduos de jaguar-rochaí em 11 populações no nordeste do Brasil, certo? Distribuídos em um gradiente climático, né? Essa paisagem que nós analisamos, ela é bastante heterogênea em relação a características ambientais. Coletamos esses animais à noite, utilizando LEDs de luz ultravioleta nesse comprimento de onda aqui, uma vez que esses animais eles refletem essa luz, então é bastante fácil identificá-los. Jaguar-rochaí também é um bicho de grande porte, então é relativamente fácil encontrá-lo à noite, utilizando essa metodologia. Coletamos os indivíduos e levamos para o Laboratório de Bioinformática e Biologia Evolutiva da UFPE, em Recife, Brasil. E lá nós sequenciamos 2 loci mitocondriais, o CO1 e o 16S,
e também um locus nuclear, que é o espaçador interno transcrito 2. Selecionamos esses 3 loci baseados em estudos prévios, né, que mostram a eficiência desses marcadores em estudos filogeográficos, não só com escorpiões, mas em diversos outros aracnídeos. Fizemos, então, o sequenciamento deles, concatenamos essas sequências e fizemos o cálculo de diferenciação genética entre as populações utilizando a métrica Phi-ST. Como potenciais barreiras ecológicas, nós elegemos 5 variáveis, todas elas acompanhadas de uma explicação ecológica, claro. Nós utilizamos a aridez ou disponibilidade de água aqui, né, o contrário, uma vez que essas populações elas estão distribuídas em um gradiente climático, onde a gente vê que a aridez ela aumenta em direção ao continente, da costa em direção ao continente, onde nós temos aqui áreas de caatingas, são ambientes semiáridos, e aqui na região costeira nós temos a floresta atlântica, que é uma floresta bastante úmida, né? Então, esse gradiente ele já foi reportado por vários estudos do André Lira, que mostram que esse gradiente bioclimático é um dos principais fatores que atuam modelando a composição de espécies a nível de assembleia em escorpiões. Então, nós acreditamos que essa variável também seja importante na delimitação do fluxo gênico a nível populacional, pelo menos em Jaguatirirochaia, que é um animal típico de formações vegetais abertas, que na nossa região são áreas mais áridas. Também escolhemos a elevação, né? Uma vez que estudos mostram que até mesmo eventos de especiação em escorpiões ocorrem a partir da complexidade topográfica dos ambientes onde esses animais vivem, isso independente da escala geográfica analisada. Utilizamos também a cobertura de solos convertidos em áreas cultivadas como uma possível barreira endogênica entre essas populações, e utilizamos também um mapa de instabilidade do bioma que mostra potenciais mudanças na cobertura vegetal dessas áreas, desde o último máximo glacial, aproximadamente 21 mil anos atrás, até os dias de hoje. Esse mapa e esse raster, né, no caso, ele foi produzido pelo estudo do Gabriel Costa, publicado em 2018. Então, utilizamos essa variável como uma variável histórica, né, para inferir o efeito sobre o fluxo gênico nessas populações. Utilizamos também o EVI, que é o Enhanced Vegetation Index, que é um índice de reflectância que mostra áreas com coberturas vegetais densas. Então, essas áreas elas recebem os maiores valores desse índice. E como o Jaguatirirochaia é um bicho de áreas florestais abertas, de florestas do tipo aberta, nós acreditamos que essas áreas de vegetação mais densa, como ocorre, por exemplo, na Mata Atlântica e em brejos de altitude, elas corresponderiam, então, a uma barreira de dispersão dessa espécie. Por fim, utilizamos a distância euclidiana entre as populações, porque nós consideramos que o Jaguatirirochaia ele pode migrar de uma população para outra, só que, assim como esses animais são extremamente sedentários. Então, nós acreditamos que a própria distância geográfica que separa essas populações ela pode constituir uma barreira ao fluxo gênico e à conexão, né, entre as populações em termos de fluxo gênico. Juntamos essas 5 variáveis ambientais e submetemos ao Circuitscape para o desenho de mapas de resistência, certo? Conectando as populações. Isso resulta em matrizes que mostram a resistência acumulada entre uma população e outra, certo? Em um esquema par a par. Essa resistência acumulada ela é desenhada em cima de uma superfície de resistência, no caso o raster das variáveis ambientais, e ela representa o caminho, né, pelas células com menor resistência. Isso é um esquema par a par conectando todas as populações. Pegamos essas matrizes de resistência e juntamos com a matriz de distância geográfica, essas são os nossos preditores de diferenciação genética. Juntamos também, né, claro, com a nossa variável resposta, que é a matriz de diferenciação genética entre as populações, e aplicamos uma regressão de matrizes múltiplas utilizando um script baixado no laboratório do Wang e publicado aqui nesse estudo de 2013. Como resultados, nós observamos uma expressiva diferenciação genética entre as populações, certo? O Phi-ST médio ficou em 0,52, nós sequenciamos 68 indivíduos de Jaguatirirochaia dessas 11 populações. Observamos, assim, principalmente um alto nível de diferenciação genética entre essas populações, o que parece não ter uma relação direta com a proximidade geográfica das localidades. Na verdade, nós encontramos uma correlação negativa entre distância genética e distância geográfica, certo? Assim como a distância genética e a disponibilidade de água. Essas duas variáveis foram as que ficaram retidas no melhor modelo de regressão de matrizes múltiplas, certo? Explicando 42% da matriz de distância genética. E nós
observamos que, então, a aridez ela pode favorecer a dispersão da espécie. Então, esse gradiente climático que nós temos aqui na nossa região, além de modular a composição de espécies a nível de assembleia em escorpiões, ela também parece ser importante para a estruturação genética dessas populações, pelo menos no caso do jaguar de Rochaille, como nós demonstramos aqui. E isso tem a ver com a própria história natural da espécie, que é um elemento típico de florestas abertas, certo? E também existem alguns outros estudos que mostram a baixa abundância dessa espécie em ambientes úmidos, ao mesmo tempo em que nós observamos a dominância numérica dessas espécies em áreas mais semiáridas, independente da proximidade geográfica entre esses dois tipos de ambiente. Então, isso mostra ampla, ele é bastante específico em relação às condições de clima, certo? Também, o padrão espacial de estruturação dos haplótipos ele não corresponde a um previsto em um cenário de isolamento por distância, certo? Uma vez que nós encontramos justamente o contrário, uma correlação, ou seja, uma correlação negativa entre distância genética e distância geográfica. Isso pode ser consequência de uma possível ocorrência de subgrupos geneticamente distintos dentro da região amostrada, de forma que a distribuição espacial desses subgrupos e não das populações em si poderiam gerar um ruído nas análises, né, se não fossem considerados explicitamente, e nós não fizemos isso, de fato, porque nós não conhecíamos essa ocorrência de possíveis subgrupos. Nós achamos um pequeno subgrupo, depois eu posso até voltar para explicar um pouquinho, mas isso precisa ser testado com mais afinco. Mas também pode ser alternativamente, pode ser evidência de um padrão complexo de dispersão da espécie, né, como o exemplo do Horn, colaborador de 2008. É um estudo com, se eu não me engano, um gastrópode que tem uma distribuição semelhante à do jaguar de Rochaille. Ele não é um animal aqui do Brasil, mas ele tem uma distribuição ampla, mas também que há assim, um nível de diferenciação genética entre as populações bastante expressivo, independente da escala geográfica analisada, certo? Esse padrão complexo, teoricamente, poderia ser exemplificado como um processo de expansão inicial da espécie. Então, alguma condição climática favoreceria o processo de expansão rápida e progressiva dessa espécie em um modelo stepping stone, onde as populações elas utilizariam populações intermediárias mais próximas para colonizar as regiões mais periféricas da paisagem, né? Isso seria feito por haplótipos geneticamente similares. Subsequentemente, haveria a interrupção dessa radiação por algum fenômeno climático ou qualquer que seja, que estaria atuando em escala local. Perdão, a gente passou de 12 minutos. Ah, tá. Então, isso pode ser evidência de um padrão complexo histórico da dispersão da espécie, certo? E como as conclusões, nós podemos dizer que os escorpiões eles são extremamente úteis em estudos de genética de paisagens, certo? Alterações de paisagens relacionadas à aridez, elas podem favorecer a dispersão de jaguar de Rochaille, isso está de acordo com a história natural da espécie. E a dispersão em si, ela não parece estar relacionada com um incremento na diferenciação genética. Então, o padrão espacial de distribuição dos haplótipos, ele parece ser mais complexo do que o que pode ser exemplificado em um simples cenário de isolamento por distância. E é isso, obrigado a todos.